muito boa noite a todos, bem-vindos a este webinar. Antes de mais, quero agradecer aos cerca de 500 inscritos que vieram depois da hora de trabalho ver este webinar. Pelo que eu percebo, existem pessoas ligadas à direção da ULS, jornalistas, pessoas ligadas ao sindicato. Espero que todos contribuam para uma discussão feliz e que possam fazer várias perguntas produtivas e interessantes para conseguirmos ter bons comentários. Eu chamo Bruno, sou o responsável por fazer com que os 500 inscritos não adormeçam no intervalo das preleções. Este webinar basicamente vai ser dividido em duas secções. A primeira secção vai corresponder a uma apresentação de histórias da própria história. Vamos falar um bocadinho da componente humana e depois a segunda parte vamos falar um bocadinho mais de números e de matemática e da ligação que se pode fazer entre a parte humana e a parte da estatística e aquilo que representamos neste momento atual. A primeira parte vai ser o Dr. Tilermando que vai falar, depois disso vamos ter 10 minutos de discussão, depois entra o Dr. André e depois vamos ter uma discussão no final. Quero salientar que, para verem melhor as apresentações, no canto inferior direito têm uma opção para colocar em ecrã inteiro, que recomendo. Ao longo das apresentações podem ir fazendo comentários e perguntas, nós vamos tentar responder às perguntas mais simples no teclado e aquelas que serão mais complexas, então, vamos deixar para a discussão. Vou dar então palavra ao Dr. Tilermando para a primeira parte deste webinar. Ora então, boa noite a todos. É com muito gosto que estou aqui para, como disse o Bruno, falar de histórias sobre histórias, que é o motivo deste livro, O Sonho e as Viagens no Percurso das Unidades de Saúde Familiar. E eu vou começar por contar a história do livro em si, não é? O livro começou por ser uma ideia do André Biscaia, do atual presidente da USFAN, que já nem sei bem há quanto tempo me tinha desafiado a organizar um livro que apresentasse testemunhos pessoais dos profissionais no terreno sobre as suas viagens, o seu percurso nas unidades de saúde familiar, nas USFs e na USFAN e em tudo o que diz respeito à reforma dos cuidados de saúde primários. A ideia era um desafio grande, eu aceitei, mas demorei a arrancar só já este ano, com o desafio de ser os 18 anos das USFs, portanto a maioridade das USFs, comecei a pensar então em desafiar muita gente, vários profissionais de todas as categorias profissionais, mais antigos, mais novos, com mais experiência, com menos experiência, a escreverem um pequeno texto sobre uma parte do seu percurso. Obviamente não podia ser a história toda, havia um limite de caracteres que foi mais ou menos respeitado, nos casos nem tanto, mas o resultado é o que está aqui. O livro foi apresentado no 15º Encontro Nacional, o mês passado em Santarém. Modéstia à parte, acho que teve uma boa recepção por parte de quem estava presente, e aqui, pelo menos para todos os que estão presentes hoje, principalmente para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir à apresentação ao vivo, dizer que a partir de amanhã o livro estará disponível na versão e-book no site da USFAN, pelo menos para os associados. E eu vou contar então um bocadinho dessa história que foi o construir o livro e depois apresentar aqui, enfim, uns aperitivos para incentivar todos a folhearem depois este livro, seja no formato físico que eles conseguiram obtê-lo, seja depois no formato digital online.
Antes que me esqueça, devo acrescentar que o livro era para ter só um formato digital, originalmente, não estava pensado imprimir o livro, porque isso tinha custos associados que não estavam fora do orçamento, digamos assim, da USFAN, mas graças à generosidade de um laboratório nacional, pelo menos a BIAL, conseguiu-se negociar a impressão, portanto, o patrocínio total para a impressão do livro e daí os exemplares que foram distribuídos no encontro. Queria só lembrar que isto começou em abril deste ano, com os primeiros convites que fui enviando para várias pessoas. Nem todos responderam, mas os que responderam e que aceitaram o desafio estão aqui representados. Depois de mais de 500 e-mails trocados, depois de muitas horas de leitura, de revisão e de edição dos textos, ficou aqui um documento que eu acho que é fundamental para contar a história da USFAN. Não é uma história apresentada de uma forma institucional, os textos, cada um tem a sua característica, são histórias individuais e por isso mesmo até terão mais valor. Iria começar então por apresentar um índice, pelo menos ficarão a conhecer quem foram os autores e até só através dos títulos contar, se calhar, uma história também, porque é impossível ler o livro todo ou apresentar o livro todo nestes alguns minutos que temos disponíveis. O índice foi elaborado de forma por ordem alfabética, que foi o mais simples. De outra forma, iria criar muito ruído e muita confusão e iria ser mais difícil chegar ao fim da ordenação, e por ordem alfabética ficou bem e, por coincidência, começou pela Alexandra Fernandes, que falou sobre várias coisas, mas a Alexandra Fernandes, para aqueles que sabem, foi uma das pioneiras dos projetos Alfa, que foram os precursores dos precursores das USFs. E, portanto, foi curioso ficar ela em primeiro. O título do texto dela é Uma História em 3 Capítulos, contada na primeira pessoa, que também é curioso porque o livro são histórias contadas na primeira pessoa, várias histórias. A primeira é dela, os 3 capítulos, quem estiver interessado irá ler com certeza. E depois temos outras histórias, o Ontem, Hoje e Amanhã, da Ana Castanheira, que no fundo também vai falar do percurso ao longo de 3 tempos, digamos assim. E depois uma palavra que aparece muitas vezes, que é o sonho. Aparece aqui o sonho, os desafios e o destino, os 5 saberes do pensamento complexo, sonho e viagem na marginal. Aqui tenho que fazer um parênteses para dizer que o título final do livro foi realmente inspirado no título do texto da Ana Ferrão, e que falou do sonho e da viagem na USF dela, na marginal. Depois, este texto sobre a importância da memória, aconselho também todos a lerem, que é um texto original e belo. Não é pelo apelido da autora, mas o texto também é realmente belo. Depois, novamente a falar do sonho, não deixamos o sonho morrer. Mais histórias recontadas. Depois, uma perspectiva, se calhar, mais institucional do André Biscaia, o atual presidente, sobre as unidades de saúde familiar, o acreditar e fazer também, e o não voamos sozinhos. Aqui também, no fundo, não tem a palavra sonho, mas tem a palavra voar, que tem um bocado a ver com isso, do Bernardo, que é por todos conhecido, com certeza, como um dos grandes impulsionadores da
no encontro apresentei uma citação de cada um dos autores. Aqui não há disponibilidade para isso, portanto vamos apresentar só alguns. O desejo de um modelo inovador de organização da prestação de cuidados em que se entrega nas mãos dos profissionais a capacidade para se auto-organizarem, apresentando objetivos e metas concretas e comprometendo-se com a sua execução, com maior rigor no desempenho, maior responsabilidade individual e da equipa, com ganhos de eficiência e de qualidade associados a uma otimização na utilização de recursos, era a motivação necessária. Isto partiu tudo da motivação das pessoas. Aí está o aspecto humano há bocado salientado pelo Bruno. E realmente isto foi um desejo de muita gente, foi um sonho que já se tornou realidade e que foi evoluindo. Aqui uma citação muito curiosa: leia o documento publicado pela Missão para os Cuidados de Saúde Primários, linhas de ação prioritárias para o desenvolvimento dos cuidados de saúde primários, de fio a pavio, com o entusiasmo de um romance. Terminada a leitura da última palavra, digo, quero trabalhar numa coisa destas. Isto, se calhar, para chamar a atenção dos mais novos, para perceberem o que era o entusiasmo dos pioneiros, de quem começou com as USFs há uns anos atrás, enfim, mais exatamente há 18 anos, os primeiros. E aqui está bem identificado qual era, foi uma das USFs pioneiras. Finalmente chegou o dia tão ansiado em que o USF Nascente abria as portas e dava início à sua atividade. Era evidente o enorme entusiasmo e a satisfação com que todos os profissionais da equipa sentiam a mudança no exercício da sua atividade profissional, inseridos num modelo organizativo inovador e em cuja construção participaram e estavam totalmente envolvidos. Motivação, envolvimento. E vamos aqui apresentar, seguir a ordem do índice. Aqui estes títulos falam muito de equipa, os que acreditam numa ideia são incapazes de existir, trabalhar em equipa, dar voz a todos, por um bem comum, sonhar em equipa. Depois uma referência à enfermagem e à aventura das USFs e a enfermagem de saúde familiar, que também recebeu o grande impulso, foi com a criação das USFs. Juntos fazemos a diferença. Os valores de uma USF em momentos de crise, isto será para o momento atual, se calhar, que vamos falar a seguir. O USF Nascente, uma unidade de saúde familiar pioneira, foi o exemplo que vimos há bocado, dedicação e compromisso, memórias da USF-AN. Cresci com o Serviço Nacional de Saúde, uma curiosa história também da Helena. E dos projetos Alfa, as unidades de saúde familiar, a viagem continua, realmente a viagem continua. Vou fazer uma referência agora, por causa da viagem, a esta linha vermelha. Isto foi a parte da concepção gráfica da equipa de design que idealizou a parte gráfica do livro e que parte de uma história da mitologia japonesa, que é o fio vermelho do destino, que une toda a gente, independentemente dos nós e das várias voltas que dá, que representam as dificuldades, as contrariedades e os obstáculos num caminho que nunca foi linear, mas que mantém, reforça a ideia da ligação e vínculo entre todos neste percurso. E aqui os exemplos do trabalho em equipa. Estabeleceu-se que, ao contrário da tradicional organização hierarquizada, ensaiaríamos uma organização baseada na estrutura não hierarquizada das orquestras sinfónicas. Esta é uma curiosa observação. Cada profissional seria um artista independente que interpretaria a partitura com liberdade artística, cumprindo-lhe, contudo, integrar-se no conjunto da orquestra, obviamente. Aqui reforçar a importância dos recursos humanos, não é? Porque acredito que ter as pessoas certas, nas funções certas e com as motivações certas fazem todo o sentido, gerando significado e valor. Os profissionais, ou seja, a área dos recursos humanos, é vital no crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Não se podem fazer e manter reformas sem as pessoas. Mais uma referência ao trabalho de equipa. Hoje o trabalho de equipa em equipa é mais importante do que nunca. Foi talvez uma das mais decisivas apropriações da reforma nos cuidados de saúde primários. Aumenta a sinergia, a eficiência, a produtividade e as oportunidades de aprendizagem
promove a escuta ativa, a diversidade de perspectivas, a tomada de decisões e até a resolução de conflitos. Aqui mais uma perspectiva do índice, a importância do RRE. Quanto aqui alguém a falar do RRE, isto também me diz muito, que eu também fui de uma das equipas pioneiras do regime remuneratório experimental, que foi o precursor mais direto das unidades de saúde familiar. Depois um texto do João Rodrigues sobre paradigma, mito e realidade, uma reforma plural num país com vários SNS, uma apreciação também sobre o evoluir da reforma, o SF Santa Joana, um percurso pessoal do José Carlos, o BI das USFs, que foi também uma importante conquista, e não conquista, uma importante produção, digamos assim, da USFAN, que esteve coordenada pelo José Luís Biscaia, e que hoje é o BI dos cuidados de saúde primários. Construir o futuro, aqui também pensar o futuro, pensar os desafios que estão no futuro, mais histórias, mais memórias, uma recuperação do acontecimento extraordinário que foi o professor Saclarides que batizou o percurso, a reforma das OSFs, motivação, responsabilidade e confiança. Isto é só para fazer uma breve apreciação. Quando olho para trás, vejo que a reforma dos cuidados de saúde primários trouxe a enfermagem. Isto é um exemplo único, mas há vários testemunhos de enfermeiros e enfermeiras, obviamente, a falar deste aspecto. Mais recursos humanos, melhores condições de trabalho, inclusive salariais, e algo que muitos de nós ambicionavam, a possibilidade de tomar decisões com autonomia técnica e funcional para organizarmos a nossa prestação de cuidados. No fundo, possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Aqui uma perspectiva para o futuro ainda, porque ainda falta fazer coisas. Ainda há muito trabalho a fazer. Esperamos que uma nova era surja para os secretários clínicos e a sua carreira seja um sonho tornado realidade. Isto é um dos aspectos a ter em conta realmente para o futuro que ainda falta cumprir. Não é necessário recear as mudanças, muito menos as boas mudanças. Elas acontecerão com ou sem intervenção de cada um de nós. O contributo de cada um para o bem-estar de todos será sempre memorável. E aqui entramos na criação da USFAN. Alguém também das pioneiras da criação da USFAN, das fundadoras, dizia: o ano 2008 foi um ano cheio de desafios e de inúmeros obstáculos que tivemos de enfrentar. Sentia que para as USF sobreviverem tínhamos de criar uma rede de partilha, um arquipélago, pois não podíamos ser ilhas isoladas no meio do oceano. E foi isso que, no fundo, deu origem ao USFAN, que está aqui bem explícita também nesta citação. Na origem e na essência da USFAN está a consciência profunda de que as USF, a reforma dos cuidados de saúde primários e o Serviço Nacional de Saúde, necessitam do contributo deste espaço próprio, protegido, de intercâmbio de ideias, de partilha de experiências, para atuar sinergicamente e em rede. Espaço e organização multiprofissional, de cooperação e de partilha, que é, como quem diz, de aprendizagem e de luta. E aqui o último capítulo aqui do índice, o privilégio de ser médica de família, o desafio da criação das unidades de saúde familiar, uma nova era para o secretariado clínico, o tubo de ensaio, aqui também uma das experiências precursoras das USFs, aqui relatada pelo Paulo Santos, reinventar desafios, estamos sempre com necessidade de nos reinventarmos. Aqui mais uma vez a falar da enfermagem de saúde familiar, uma aliança bem sucedida. Valeu a pena, isto é o título de um texto da Rosário, que é uma colega nossa, médica, que foi uma das fundadoras também do SFAN e coordenadora e atualmente já aposentada. A reforma dos cuidados de saúde primários dos enfermeiros, sempre esta ênfase do lado dos nossos colegas enfermeiros. E um título muito curioso: a todos e aos já ausentes, a lembrar todos
todos os que fazem parte. Estas histórias representam muita gente, são 43 histórias, mas representam muitos mais profissionais. E termina com o Vítor Ramos, curiosamente foi um dos criadores da legislação e que também esteve no início das estruturas que deram à luz as unidades da saúde familiar. Unidades de saúde familiar partes de um todo a meio do caminho. O percurso ainda não acabou. E para terminar, os últimos slides, falar mais do futuro. O futuro reserva várias questões. Por exemplo, como ultrapassar as dificuldades inerentes à implementação das OLS, listas de utentes sobredimensionadas, acréscimo de atividades com evidente sobrecarga dos profissionais, sistemas informáticos desajustados às necessidades e frequentemente inoperacionais, ou ainda processos de contratualização com indicadores mais focados nos custos do que na evidência científica e resultados em saúde. Acho que todos compreendem o que está aqui escrito bem. Mas há esperança, olho para o futuro com esperança e entusiasmo, sabendo que apesar dos desafios, o meu compromisso com o serviço de saúde melhor para todos permanece firme. Continuarei a trabalhar com paixão, inspirada por todas as histórias de sucesso e pela certeza de que juntos estamos a fazer a diferença. Quando, por graça, os meus utentes me dizem que eu devia estar na política, digo sempre que já estou. Para eles, sou a cara do Estado português, sou a cara do Serviço Nacional de Saúde. Somos todos. O meu SNS é incrível. É uma USF. Acho que esta citação é muito bem apanhada, está muito bem apresentada e acho que sim, que nós somos todos a cara do nosso Serviço Nacional de Saúde e o nosso trabalho nas USFs, em cada uma das nossas USFs, deve ser valorizado. Aqui um poema, não vou ler, deixo-vos para lerem. Apenas há mais poesia no livro. Este é o penúltimo slide aqui. A lembrança que esta viagem começou quase há 18 anos, o sonho cumpriu-se, a viagem continua. Iremos depois falar do momento atual, irá o André falar, e neste momento então passo a palavra ao moderador, teremos uns minutos, penso, para questões que possam colocar. Muito obrigado, Dr. Dilarmando, por tentar condensar tantos anos da OSF em 10 minutos. Vamos então dar espaço aqui às perguntas e aos comentários. Pelo que eu percebo, o nosso público está muito tímido. Ninguém fez perguntas. A apresentação esteve muito boa. Eu se calhar iria fazer uma pergunta aqui ao Dr. Dilarmando. Se tivesse que escolher, dentro de todas estas histórias, ou toda a história da USF, um marco relevante e importante, qual seria a sua escolha, Dr. Dilarmando? Escolher, não é escolher uma história, é escolher um marco na história deste Sim. percurso. Agora apanhaste-me desprevenido, mas que bom. A importância, o valor do livro está exatamente no conjunto de histórias, mas eu acho que um marco significativo, enfim, se tiver que escolher um, seria mesmo a criação das primeiras USF. Acho que aí é um marco evidente, que é o que cumpriu agora em outubro os 18 anos, a USF Nascente, a USF Valongo, a USF Condeixa, e falta-me uma, eu não quero ser mal educado, mas agora não me lembro, ainda há uma, foram 4, que foram as precursoras. Acho que aí abriu o caminho que já não tinha volta atrás. Portanto, independentemente dos RREs, dos projetos alfa, de tudo o que foi a luta, eu vou só dar um exemplo, pronto, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha. O regime remuneratório experimental, eu entrei na minha USF Ramalde em 2000, 2 de janeiro de 2000, e
e o regime remuneratório experimental, que era até mais para os médicos, depois tinha uns incentivos, o regime remuneratório era exclusivamente para os médicos, tinha uns incentivos para a enfermagem e para o secretariado, que em alguns casos nem foram cumpridos pelas estruturas de então. Mas éramos 18 ou 19 unidades em todo o país, a maioria na região norte, e era suposto termos uma avaliação, porque aquilo era um regime remuneratório experimental, como o próprio nome indicava, e fomos nós que fizemos essa autoavaliação, porque ninguém nos avaliou. Foi com a autoavaliação feita em 2004, 2005, em que todas as unidades juntas demonstraram que havia ganhos de eficiência e de qualidade com a criação do regime remuneratório experimental. Portanto, isso também acho que foi um fator importante para depois impulsionar a seguir as USF. Mas se tivesse que escolher um momento, acho que escolheria então o dia das primeiras USFs, homenageando-as e marcando realmente um percurso de não retrocesso a partir daí. Muito obrigado, Dr. Dilermando. Não sei se o Dr. André quer fazer algum comentário. Antes de mais, muito boa noite a todos. Agradecer ao Bruno, agradecer ao Dilermando, também aos colegas que estão aqui também no back-office, aqui na regi deste webinar, a Ana Paula Ferreira, o Nelson Souza, a Ana Maria Alves, que era para moderar este webinar, mas entretanto ficou afónica, também nos acontece, mas pronto, está aqui também a dar o seu apoio. Este era um livro que nós na direção, quando assumimos a direção há 3 anos atrás, neste período da USFN, queríamos muito fazer. No fundo, e quando o lerem, eu acho que vão concordar comigo, é um livro que consegue captar muito bem aquilo que é uma USF, aquilo que são as várias USFs, aquilo que é a singularidade de cada USF e aquilo que realmente faz a diferença. E se calhar eu compreendo que realmente as primeiras USFs são realmente um marco, porque aquilo que nós mais ouvíamos quando falávamos desta ideia de fazer as USFs, fazer a reforma desta maneira, de tudo aquilo que implicava o trabalho de uma USF, o trabalho de equipa, as grandes decisões tomadas em Conselho Geral, a democracia interna, o trabalho todo na área da qualidade, uma pessoa, um voto secreto, aquilo que realmente mais ouvíamos é que isto era impossível, que não ia ser possível e que realmente não era algo que nunca se conseguiria concretizar. E assim eu junto a esse marco das primeiras USFs o dia em que essas USFs fizeram 18 anos. Era altamente improvável, mas neste momento há 7,5 milhões de portugueses que estão inscritos e recebem cuidados de uma USF. Há mais de 660 USFs no país, distribuídas por todo o país, e aquilo que era altamente improvável conseguiu-se cumprir. Não é? E não é por acaso que realmente a palavra sonho é aquela palavra que aparece mais. Eu também, entretanto, disponibilizámos o livro, também não deixámos para amanhã, também disponibilizámos já o livro está no site, também, eu pus aqui no chat, nos comentários o link, decidimos também disponibilizá-lo para toda a gente, portanto podem ler no site, e portanto vão ver, eu acho que é uma leitura deliciosa, porque realmente consegue-se captar ali toda a diversidade. As experiências não foi nada pensado, ou seja, o Dilermando disse-nos que é apenas dizer, escreve um texto sobre a USF, sobre aquilo que tu quiseres, que achas que é importante falar sobre uma USF, e aquele mosaico que se conseguiu é um mosaico realmente muito representativo. Temos ali de tudo, desde experiências mais pessoais a uma vertente mais institucional, mais ligada
às organizações, como é que realmente se constrói uma organização, a coisas muito específicas, ao dos cuidados primários, ao estudo do momento atual, que vamos falar também agora a seguir, e portanto conseguiu-se ali ter um mosaico muito interessante, muito bem escrito, também a escrita está deliciosa, é um livro que se relê muito bem, também é um livro que não se precisa ler também de fio para via, é um livro que eu acho que é um livro que eu pelo menos já me aconteceu, a que volto, não é? Que regresso várias vezes para ler mais um pouco, para reler algumas partes. Eu acho que realmente era um livro que esta direção queria muito fazer, e eu penso que é uma grande homenagem a estes 18 anos de viagem e de sonho. Ok, temos aqui uma pergunta do público. Conselhos para manter a viagem, para mantermos este sonho vivo? Falo eu ou falo? Avança. Como quiserem, então. Posso dar a minha opinião. Os conselhos há bocado o momento que eu defini foi a criação das OSFs, mas acho também sem ele não haveria a formação da OSF-AN. E acho que pode ser o grande impulsionador de se manter a motivação, porque o que nós vamos vendo, enfim, os mais velhos, e eu já pertenço a esse grupo, mesmo em mim, eu não estou a falar dos outros, em geral, houve uma quebra da motivação por vários fatores, enfim, que nem é preciso descrever, mas com todos os desvios e as dificuldades e os obstáculos que têm sido criados, tem havido um bocado essa desmotivação. Ora, o que é preciso para manter a viagem é manter o sonho, é manter as asas abertas e continuar a voar e continuar a querer chegar mais longe e a continuar a ultrapassar os obstáculos. E nesse aspecto acho que o SF-AN pode ter um papel essencial, uma organização que já é única por envolver vários grupos profissionais, no fundo envolve as pessoas em representação das OSFs, porque é o que se pretende, não é no fundo o foco também não são os profissionais, é a população, são os utentes do Serviço Nacional de Saúde, mas é uma boa maneira de criar essa motivação e agora, enfim, naqueles que não terão tanta experiência, poder motivá-los a prosseguir o caminho. Pronto, é o que me apraz dizer. Não sei se o Dr. André quer acrescentar alguma coisa. Bom, é assim, eu trabalhei ainda 10, 15 anos, o Dr. Armando pessoalmente trabalhou mais tempo, mais de 10 anos antes do modelo USF. E apesar realmente de sempre ter gostado de ser médico de família, aquilo que a USF trouxe é uma diferença abissal em relação ao modo como trabalhávamos antes. O trabalho de equipa é fundamental, esta autonomia para realmente organizarmos o trabalho, dá-nos aquela sensação de propósito, ou seja, nós sentimos mesmo que estamos a construir o nosso trabalho, a nossa atividade, podemos alterá-la, podemos refletir sobre ela e tentar novos caminhos, e eu penso que é esta autonomia que realmente nós temos que preservar. Não é por acaso que muito agora que se tem assistido nos últimos meses e no último ano é um certo ataque a esta autonomia das OSFs. É uma autonomia que não é muito bem digerida, não é, para alguns meios. Então, ou seja, há muita estrutura decisória aos vários níveis, que acha que esta autonomia é um empecilho, não é? Ou seja, para realmente implementar algumas políticas. Mas aquilo que eu digo é que possivelmente esta autonomia é aquilo realmente que faz a diferença.
podermos tomar decisões com o conhecimento que nós temos de nível local, é isso que faz a diferença. Nós temos, Portugal agora tem dos melhores indicadores a nível internacional, numa série de indicadores de saúde, e muita da diferença tem a ver com este caminho que se consegue fazer em cada USF, com aquela população específica, com aqueles recursos e com todo o conhecimento acumulado em relação àquela lista de utentes, em relação àquelas pessoas que realmente escolheram a nossa USF. É isso que tem feito a diferença. Porque, vendo os dados antes de 2005 e depois de 2005, a diferença é realmente abissal. E aquilo que realmente aconteceu em 2005 foram estas primeiras USFs e depois todo o movimento, toda esta onda de USFs. E isso realmente foi algo que transformou não só os cuidados de saúde primários, mas toda a saúde. E aquilo que realmente temos defendido na USFAN é que este modelo de autonomia, de autoseleção da equipa, de responsabilização, paralelamente a esta autonomia, é aquilo que faz a diferença e poderia ser exportado, nomeadamente para as escolas, para os museus. Eu estou a ver um museu e uma escola poder ter este modelo, não é? E, portanto, é isso que nós temos que tentar defender, ou seja, é exportar o modelo não só para outras áreas da função pública, mas também a nível internacional. Ao longo destes anos já foram dezenas, centenas de visitas que o modelo tem despertado. E, portanto, isso também é algo que realmente nos tem que fazer manter esta chama, manter esta vontade de continuar. Enquanto sonhamos e voamos, convém voarmos na direção certa, por isso utilizamos o momento atual para percebermos se estamos a voar realmente na direção certa. Por isso, iria passar então aqui ao Dr. André para começar então a apresentação do momento atual. Muito bem. Então, o Bruno, consegues colocar? Muito bem. Pronto, se quem quiser pode pôr a tela cheia, também se quiser ver mais em maior detalhe. Vamos ter aqui alguns quadros, eu vou tentar aqui dar uma visão aérea sobre o momento atual, depois vou falar aquilo que eu acho que é aquilo que eventualmente a grande digamos, mudança em relação a edições anteriores foi que fizemos relatórios por cada ULS. Se forem ao site da USFAN, podem ver um relatório por cada ULS com informação específica daquela ULS, e isso pronto, achamos que pode ser, digamos, um manual de mudança para se conseguir que os profissionais dos profissionais, nomeadamente de cada USF, consigam ter com o Conselho de Administração da sua ULS. Há ali uma agenda, há ali dados concretos. Isso já aconteceu, nós já temos informação que isso já aconteceu em algumas ULS e é muito isso que nós queremos que aconteça. Queria agradecer a todos, portanto, a este esforço, à USFAN por ter mantido este esforço de fazer o momento atual ao longo destas 14 edições. O único ano em que não houve uma edição foi o ano 2020, do início da pandemia. Todos os outros anos têm tido a sua edição. E este é realmente um contraponto a esta visão mais pessoal, mais singular, mais emocional, que quisemos trazer com o livro O Sonho e as Viagens no Percurso das USFs. E agora vamos dar outra, digamos que é um dos nossos grandes argumentos, que é realmente a ciência, os dados concretos e toda a informação que realmente nos ajuda a tomar as melhores decisões. Eu começo por esta frase, também do livro, para fazermos até aqui a ponte. É uma frase do Armando. Esta viagem não teria sido a mesma se não tivesse surgido a USFAN, e porque uma associação é feita por pessoas, é importante lembrar que muitas foram as que ajudaram a construir o sonho e a percorrer um caminho que, como a canção do Fausto, foi alternando os dias de céu aberto com outros de céu fechado. E como vocês, e a grande vantagem de termos um estudo com 14 edições é que vamos conseguir ver estas alternâncias, estes dias de céu aberto e estes dias de céu fechado.
Aqui temos uma linha do tempo. Em cima temos os governos ao longo desde 1990, com as cores. Fomos alternando entre governos de direita, governos de centro-esquerda, governos mais de esquerda, mais à esquerda, digamos, centro à esquerda, à direita, e depois temos aqui alguns marcos. O grande marco é o livro azul da APMGF. Neste livro azul, em 1990, foi escrita a reforma, que depois demorou 15 anos a implementar, mas estava lá toda escrita. Pelo meio fizeram-se os projetos alfa, os tubos de ensaio, os regimes regulatórios fundamentais, e então em 2005 conseguiu-se fazer a reforma, logo a seguir a contratualização, a primeira USF em 2006, e depois uma grande novidade. Primeiro implementou-se as USFs e depois fez só uma lei inicial para se conseguir começar a trabalhar como USFs, e depois, com a experiência do terreno, melhorou-se a lei. E esta também é uma maneira de fazer políticas de saúde e legislação que foi completamente inovadora. Em 2008 começam os agrupamentos de centros de saúde e em 2009, realmente respondendo a esta necessidade, avançou-se para a constituição da USFAN. Em 2011 temos a crise económica e social, temos a intervenção da Troika e começam os problemas. Tentou-se acabar com as OSFs nesta altura, mas aquilo que não se estava à espera é que no memorando da Troika, o único serviço público que era evidenciado pela positiva eram as USFs modelo B. Até se dizia que as USFs modelo B deviam servir de modelo para todo o resto do Estado português. E, portanto, não se conseguiu acabar com as USFs, mas tentou-se depois asfixiá-las, iniciando cotas para as USFs. E isto foi uma política muito bem sucedida, ou seja, estas cotas conseguiram, as cotas de passagem de A para B, foi algo que se conseguiu ir asfixiando todo o processo, e aquilo que até 2011 era, digamos, o destino óbvio e sem, digamos, espinhas para todas as pessoas que terminavam o internato ou que, sendo enfermeiros e secretários clínicos, queriam ir para os cuidados de saúde primário, até 2011 praticamente todos vinham para uma OSF, e a partir daí realmente começou a haver problemas. 2014 fizeram o primeiro IDG, 2015 o livro USFAN 7x7, o primeiro. Em 2016 sente-se a necessidade de relançar a reforma, exatamente por causa desta asfixia. Em 2018, as novas regras de contratualização, e depois temos aqui a pandemia em 2020 e 2022. Em 2022 decide-se fazer um novo livro da USFAN, o 7x7. Realmente, passados estes 7 anos, decidiu-se reativar e reviver um pouco aquilo que deviam ser as prioridades. Começou a direção executiva do SNS em 2022, a generalização das USFB e das ULS, a alteração do IDE. Aqui, novamente, fez-se a generalização das USFs B, uma coisa que realmente vocês vão ver, teve um impacto muito grande na satisfação, mas depois acabou por se asfixiar, fazendo a generalização das ULS e alterando o IDE, que vamos ver ainda com que consequências. Em 2024, temos um plano aqui de emergência e transformação da saúde, e em 2024 temos aqui o 15º Encontro Nacional das OSFs, em que realmente conseguimos ter um grande impacto em termos dos meios de comunicação social. Pela primeira vez não tivemos a Ministra da Saúde, nem ninguém que a representasse no Encontro Nacional, foi a primeira vez. Tivemos também, para compensar, tivemos a primeira vez um diretor executivo a falar no Encontro Nacional das OSFs, mas mesmo ou seja, não aparecendo, nós acabamos por aparecer no Ministério com toda esta barragem de notícias. Eu penso que nunca houve um dia com tantas notícias sobre a OSFAN como foi este dia. E tem que ser esta nossa militância que realmente tem que levar, mesmo que queiram apagar um pouco ou ofuscar ou não dar palco, nós temos que conquistar esse palco. E isso é aquilo que realmente a USFAN tem conseguido ao longo de todo este tempo. Em 2024 acontece agora e mais recentemente o anúncio das USFC e das OLS PPP.
Então, temos só para ver aqui a evolução. Isto era a 31 de dezembro de 2023, existiam atividade de 55 agrupamentos de centros de saúde e 55 ARS, e até ao momento iniciaram a atividade 317 novas USFs modelo B, portanto um número, um aumento perfeitamente ímpar, existindo a 14 de outubro de 2024 um total de 665 USFs modelo B, agora eu penso que haverá mais 3. Encontram-se ainda ativas 32 candidaturas a USF. E aqui temos a progressão das USFs, aqui a verde, o número de USFs que existe no país, e bem que realmente tem havido sempre esta progressão. Isto é o número das USFs, aqui a amarelo as USFs modelo B e a azul as USFs A. E temos aqui realmente em 30, aqui portanto, em 2023, a passagem completamente, ou seja, acabam as USFs A e ficam só USFs modelo B. Só para darmos aqui um pouco também este reconhecimento, os autores deste estudo trabalham pro bono, temos o António Pereira, que é um dos mais antigos da equipa, a Ana Maria Alves, Isabel Gonçalves, o Gonçalo Melo, o Bruno Morrão, a Diolinda Chaves Bessa, a Virginia Matos. E tivemos também este ano o apoio de João Gomes. E, portanto, foi esta equipa que é sempre um pouco diferente todos os anos, até para ir trazendo coisas diferentes ao estudo e à equipa que fez o estudo deste ano. Os coordenadores das OSFs, havia 656 no início do estudo. Este era um estudo censitário, ou seja, tentámos falar com todos os coordenadores, é um estudo observacional, transversal seriado, ou seja, estas 14 séries, edições do estudo, é um estudo essencialmente descritivo, exatamente porque é censitário e, como vão ver, com uma taxa de resposta muito alta e, portanto, aquilo que lá está é quase a realidade, está bem? E é uma realidade muito próxima, porque os dados foram colhidos a 24 de julho deste ano. O grande objetivo é conhecer o estado atual da reforma dos cuidados de saúde primários, a satisfação associada e o desenvolvimento estrutural e organizacional das USFs, comparando os resultados com os anos anteriores. Era um questionário de auto-preenchimento via web, foi realmente entre 24 de julho e 15 de setembro, e tivemos 495 respondentes, com uma taxa de 75,5% de respostas. Isto não é um recorde, apesar de ser muito alto, mas os 495 respondentes é realmente um recorde em termos das várias edições do momento atual. Nunca houve tantos respondentes. E, portanto, isto também é um sinal de vitalidade de toda a reforma e das OSFs. Eu estou aqui a ver os comentários. Que, se quiserem, podem pôr... tem aqui um quadradinho e podem pôr em tela cheia, tá bem? Portanto, conseguem ver alguns dos dados que eu agora vou apresentar numa tela cheia, que às vezes pode ajudar. As áreas avaliadas foram a satisfação com a reforma, a identificação das necessidades, a qualidade, a informatização, o funcionamento das OSFs no modelo LS, as condições técnicas, as condições laborais, a ligação à comunidade, a segurança e bem-estar dos profissionais, a evolução das políticas, contratualização, o atendimento no OSF do futuro, as OLS e a percepção sobre o desempenho das OSFs. Esta era uma área nova que fizemos este ano. Depois tínhamos uma área para conhecer melhor a sua OSF e depois também, como sempre fazemos em toda a atividade da OSF-AN, quando criticamos, quando apresentamos um dado, apresentamos também a nossa interpretação dos dados e aquilo que deve ser feito, que medidas é que podem ser implementadas, e quando escolhemos estas melhorias, não falamos apenas, digamos, não damos só o título, mas dizemos exatamente, tentamos concretizar com o máximo de detalhe possível, exatamente para podermos ser parte da solução. Temos então esta taxa de resposta, vem aqui ao longo dos anos, também já tivemos uma taxa de resposta maior, de 78,7, mas 75,5 é um estudo muito bom. Isto representa, esta adesão que tem havido, também representa, eu penso que é um certo reflexo de toda a atividade da OSF-AN. Nós temos um encontro nacional, temos um encontro da primavera, tivemos durante muitos anos uma academia física, a Academia dos Cuidados de Saúde Primários, agora passamos para um webinar e tivemos milhares de pessoas nestes webinars, na Academia do Futuro. Tentámos que respondesse, digamos, às necessidades destas novas OSFs. É algo que ainda podem revisitar, se quiserem, se forem associados da OSF-AN, e eu deixo-vos aqui também este repto, também, que ainda não é associado à OSF-AN,
podem inscrever-se ainda hoje. Nós não podemos dar as coisas como certas para sempre. A USF-AN precisa de associados, tem que ser independente, tem que conseguir autofinanciar-se com as cotizações dos associados e, portanto, lança-vos aqui também o repto, não se ponham de lado. As pessoas, às vezes, há uma certa tendência, já há muitos, não preciso de dar o meu contributo, mas a verdade é que realmente todos os contributos são necessários e, portanto, precisamos que realmente se associem também aqui à USF-AN e que consigam também não só ser associado, mas depois também participar na vida da USF-AN. Fomos fazendo vários livros ao longo da vida da USF-AN. Estes são os dois últimos deste mandato, a nova versão do 7v7 e depois esta visão mais pessoal, mais singular de cada uma das USFs. Temos uma estratégia de comunicados. O ano passado fizemos 57 comunicados, portanto temos uma grande atividade nesta parte dos comunicados. Abordamos desde as vacinas, sempre que há realmente um facto novo e que seja realmente merecedor de uma crítica ou até de um elogio ou de uma efeméride. Por exemplo, aqui temos as USFs já votam, também as primeiras USFs fazem hoje 18 anos. Também temos aspectos relacionados com as três profissões principais, com as três profissões das USFs, e muitas vezes a USF-AN é o único local em que realmente pode haver esta ressonância de problemas específicos, não só dos secretários clínicos, mas também dos enfermeiros, assim como também dos médicos de família. E, portanto, marcamos presença nas várias atividades relacionados com cada uma das profissões. Ainda hoje estivemos no Congresso da APT Feridas, tivemos em uma série de eventos relacionados com o secretariado clínico, apoiamos também atividades específicas de uma USF ou de uma OLS, e, portanto, também tentamos depois fazer uma série de outras atividades em relação à atividade e àquilo que é, digamos, a política nacional. Aqui vamos ver então a linha ao longo do tempo. Vemos aqui a satisfação com a reforma. Esta é uma pergunta que nós fazemos para classificar em 5 pontos. Perguntamos se em relação ao momento atual da reforma está muito satisfeito, nem satisfeito, insatisfeito ou muito insatisfeito. E depois temos aqui os resultados da satisfação e vemos que a satisfação começou alta, a satisfação. Portanto, estes aqui são os dois pontos mais positivos da escala, o muito satisfeito e o satisfeito, e depois vemos que a certa altura há uma quebra, tá bem? E esta quebra tem a ver pura e simplesmente com esta questão da troika e com as cotas, tá bem? O problema da asfixia das USFs começou aqui com a troika, com as cotas. E isto é perfeitamente claro. E nunca mais se levantou porque as cotas nunca mais saíram. E quando as cotas saem, a satisfação aumenta. E aumenta não só em relação ao momento atual da reforma, mas também em relação ao Ministério da Saúde, à CSS, a todas as estruturas, há realmente este aumento da satisfação. A única, que realmente ainda se mantém aqui muito baixa a satisfação é realmente a atuação do Ministério da Saúde, porque realmente houve muito pouca coisa, muito pouco, digamos, medidas que realmente pudéssemos aplaudir. Houve aqui realmente altos e baixos, mas esta relação com esta linha temporal é muito óbvia, está bem? E isto é só para dizer também que era possível ter níveis de satisfação altos. Até com o Ministério da Saúde, no início, havia uma nível de satisfação. Portanto, as avaliações dos coordenadores são realmente... têm, digamos, são um reflexo daquilo que realmente está a acontecer a nível do país e em relação aos cuidados de saúde primários. Pelo contrário, a insatisfação, vemos que a insatisfação era baixa no início da reforma, mas depois subiu exatamente na altura das troicas e das cotas. E depois agora consegue descer um pouco. Aqui, portanto, isto no fundo é a percentagem de coordenadores muito insatisfeitos e insatisfeitos, e só desce agora um pouco com realmente o fim das cotas.
Quando perguntamos, e aqui só podemos também aqui de outra maneira, também aqui a evolução da satisfação em relação ao momento atual da reforma, vemos que no início, em 2009, 2010, em que se começou a fazer este estudo, a insatisfação era muito, muito baixa, 4,7, mas, por exemplo, se foi subindo, até o ano passado 31% das pessoas estavam muito insatisfeitas e agora conseguiu-se descer. A satisfação também era muito alta no início da reforma e depois foi descendo e só agora é que se conseguiu subir um pouco estes níveis de satisfação. Perguntando depois o modo como decorreu a atividade da sua SF até agora, portanto uma coisa mais relacionada com a atividade da USF, vemos que havia valores muito altos no início da reforma, 23,5% de coordenadores muito satisfeitos, que se foi perdendo aqui ao longo do tempo, principalmente nestes últimos anos, e que se começa agora a recuperar, tá bem? Mas mesmo assim, nunca aos níveis iniciais. Depois, outra pergunta que nós fazemos era quais são as áreas que se tem que mudar, e apresentamos uma série de 50 áreas que eram possíveis de mudar, e perguntamos depois pedimos aos coordenadores para classificarem essas áreas. E vemos que ao longo dos anos foram mudando, digamos, as prioridades. Por exemplo, no início era o sistema de informação, a contratualização, os incentivos financeiros, depois algumas dessas coisas foram desaparecendo, o sistema de informação foi melhorando e a certa altura desapareceu e depois começou a aparecer a interoperabilidade, portanto uma coisa mais específica, já não é o sistema de informação em si, mas era, por exemplo, coisas muito específicas que têm a ver com a interoperabilidade e, pronto, e todos nós percebemos a razão disso, não é? E, portanto, e mantém-se aqui nesta posição. A dimensão da lista de utentes começou a aparecer a partir de 2017, realmente, e foi oscilando aqui nas posições cimeiras, tem vindo aqui agora a decair. Em 2021 eram as políticas de priorização dos cuidados de saúde primários, novamente agora neste ano aparece em segundo lugar, e depois aparece esta área da conciliação entre atividades na USF e vida pessoal e familiar como a primeira área, aquela que causa mais insatisfação, aquela que causa, que leva a que as pessoas queiram mudar. E estas duas primeiras áreas mantiveram-se desde o ano passado, ou seja, quer dizer que não se conseguiu mexer nestas áreas e, portanto, mantém-se como uma linha de prioridade muito, muito alta. A interoperabilidade mantém-se, a dimensão da lista de utentes também, portanto, os 4 primeiros só mudaram alguns de posição. Antes havia os incentivos institucionais e agora tem a ver com os incentivos institucionais, era o 5º ou 6º, portanto não desapareceu aqui muito, ficou só um bocadinho mais afastado deste top 5, e apareceram aqui as regras dos concursos, portanto refletindo também aqui um pouco todos os problemas que têm havido com os concursos, por um lado os médicos de família e depois pela ausência de concursos do secretariado clínico e dos enfermeiros. Depois aquelas perguntas que acabam por trazer sempre mais a atenção dos meios de comunicação social, perguntamos durante o ano faltou na sua USF material que considera básico para a atividade normal de uma USF, e vemos aqui que apenas em 6% das USFs não faltou material. Nas outras, ou faltou 1 ou 2 vezes, ou faltaram 3 a 10 vezes, ou mais 10 vezes. E mais 10 vezes é 41% das USFs, e eu penso que muitos de nós estamos a rever nestes números. Digo-vos que este slide, temos este slide por o LS, e é aquele que tem estado a despertar mais discussão dentro do LS, ou seja, as LS em que já foi discutido este relatório, as pessoas do Conselho de Administração ficam espantadas, ou seja, não sabiam. E, portanto, aqui não é só a dimensão da falha técnica, de se conseguir dar o provisionamento, há também um desconhecimento completo sobre aquilo que se está a passar nos cuidados de saúde primários. E, portanto, isto tem que ser relevado. Até porque, em 83,7% dos casos, esta falha demorou 48 horas ou mais a resolver. Também, portanto, é algo que é muito relevante. E aqui estamos a falar desde toners, a papel, a vacinas, a material para penso.
A OSF ficou alguma vez sem acesso às aplicações informáticas? Pronto, esta era só uma pergunta retórica, não é? A maior parte, a totalidade das OSFs ficou sem o ano passado foi realmente a totalidade, nos últimos 2 anos. Esta aqui agora houve uma que realmente não teve nenhuma falha informática, mas todas as outras tiveram, e muitas vezes mais de 50 vezes. Tá bem? E, portanto, isto qualquer pessoa consegue ver o impacto que isto pode ter. No plano local, as OLS apresentam um cenário misto, sendo em média a avaliação negativa com praticamente metade dos inquiridos, muito insatisfeitos ou insatisfeitos com a OLS, a que pertence ao OSF, e 22,8% satisfeitos ou muito satisfeitos. Já vamos ver aqui alguns dados destes num quadro mais à frente. Direções clínicas para os cuidados de saúde primários das OLS recebem, em geral, avaliações positivas, o que já acontecia também com os agrupamentos de centros de saúde e com os presidentes dos conselhos clínicos, e até com as ERAs. Portanto, esta função de apoio que as direções clínicas agora fazem para substituírem aos presidentes dos conselhos clínicos e às ERAs é fundamental para o desenvolvimento das OSFs, mas também para mantermos tudo a funcionar. O poder local apresentou resultados diversos, com 32,4% de insatisfação e 33,6% de satisfação. Satisfação em relação ao OSF-AN acentuou o seu resultado positivo, sendo a estrutura com menos muito insatisfeitos, 1,1%, e os insatisfeitos, 2,5%, e 43,3% satisfeitos e 22% muito satisfeitos, o maior valor de todas as instituições avaliadas. 78,8% dos coordenadores está satisfeito ou muito satisfeito com o funcionamento da sua própria USF e apenas 2,4% está muito insatisfeito. E, portanto, isto quer dizer que realmente as OSFs conseguem dar esta também, para além de todos os seus resultados positivos, conseguem também trazer esta satisfação. No futuro, considero que o trabalho da OSF devia prever, e portanto isto depois temos aqui alguma comparação em relação aos anos anteriores, mas não há uma grande diferença, muito mais consultas presenciais, 16%, mais consultas presenciais do que consultas à distância, 55,5%, portanto o maior valor de todos, o mesmo número de consultas presenciais e de consultas à distância, 21,7%, menos consultas presenciais do que consultas à distância, 5,1%, e muito menos consultas presenciais do que consultas à distância, 1,6%. E, portanto, vemos aqui que há alguma mudança também aqui em relação aqui ao modo como realmente fazemos a nossa atividade. Há realmente cada vez mais esta necessidade de fazer consultas à distância, e isso também, de um modo geral, é bem recebido também pela população, principalmente para alguns segmentos da população. Não fugindo à polémica, avalia-se a constituição das USFs, estas têm a aprovação de 27% dos coordenadores, uma das medidas que tem menos aprovação, sendo que 33,9% as aprovam, não parecendo uma medida que vai ter adesão por parte dos profissionais de saúde, e também abraçando áreas de discussão atual. A possibilidade de adotar a semana de 4 dias sem redução da carga horária semanal foi apoiada por 60% dos inquiridos, e também o maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o principal problema identificado pelos os coordenadores, sem comprometer a produtividade assistencial. E, portanto, aquilo que realmente as pessoas querem, os profissionais, uma das medidas que querem realmente ver implementadas são medidas neste sentido, que realmente promovam este maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Em relação aos relatórios do relatórios por OLS, ou seja, este é o índice, temos uma introdução, falamos um pouco sobre o questionário, depois colocamos aquilo que realmente possa ter um interesse mais local, a satisfação com a reforma, a qualidade, a informatização, o funcionamento das OSFs no modelo OLS, as condições técnicas, a contratualização, a opinião sobre as OLS, para conhecer melhor a sua OSF, dados comparativos, e depois temos aqui então os dados comparativos por cada uma das OLS. Esta aqui era da OLS Alentejo Central. E, portanto, podem ir ao site, na área dos documentos da biblioteca, e têm realmente já lá, podem aceder ao relatório da vossa OLS. Aconselho-vos agora a pôr em tela cheia, está bem? Para poderem ver bem. Aqui perguntamos, aquilo é só uma indicação, é só para dizer que as OLS são muito diversas, não é? Aqui estão as várias unidades que existem em cada OLS. Por exemplo, a OLS Coimbra é uma das maiores, também com 67 unidades funcionais, mas temos, por exemplo, aqui Tâmega e Sousa com 61,
E também Gui Sousa também é a OLS que tem mais USFs modelo B, está bem? E, portanto, temos aqui também, portanto, isto é só para dizer que realmente o país é muito diverso também portanto, na sua Constituição, não só das OLS, mas também das suas unidades funcionais. E depois entramos aqui, a satisfação em relação ao momento atual da reforma, e vemos aqui, por exemplo, a OLS Almada Seixal, é daquelas que têm o maior valor de satisfeitos e muito satisfeitos, o que também é interessante. Nós sabemos que o Conselho de Administração foi demitido muito recentemente. Temos aqui alguns valores de 100%, mas são OLS que têm muito poucas USFs respondentes. E, portanto, acabamos por valorizar estas. Valorizamos no lado oposto, por ter realmente percentagens de satisfeitos e muito satisfeitos muito baixa, as OLS do Porto, tá bem? Isto tem que realmente ter uma leitura, tá bem? Há realmente uma grande insatisfação, quer na OLS de Santo António, quer na OLS de São João, e isto, diria eu, num país normal, deveria soar também alguns alarmes. A satisfação em relação ao modo como decorreu a sua atividade, a atividade da sua SF até agora, em termos gerais, novamente temos aqui a OLS Almada Seixal, também com 83% das USFs, dos coordenadores das USFs a dizerem que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos. A OLS de Matosinhos, também uma das mais antigas, também aquela que realmente já conseguiu, uma das primeiras ULFs do país. Não tem muitas USFs, está bem? Mas tem pronto, mas é algo que também podemos discutir. A satisfação em relação ao OLS é que pertence a minha USF, em termos gerais. Novamente, muita satisfação, por exemplo, aqui em Almada Seixal, novamente em Matosinhos, e, portanto, há aqui um fator, ou seja, quando realmente há uma maior satisfação em relação a aspectos muito centrais, como é a própria USF. Há depois também aqui algum efeito de contaminação também em relação a todas as outras áreas, portanto, e isso faz todo o sentido. A atividade das USFs, da nossa USF, é perfeitamente fundamental na nossa vida profissional, mas não é garantia que haja realmente que isso depois corresponda muito diretamente, e há aqui algumas discrepâncias em relação à satisfação com a OLS e com o Conselho de Administração. Mas onde realmente aquilo que nós queríamos agora destacar, e que eu queria agora destacar aqui no final, é a satisfação com o diretor clínico para os cuidados de saúde primários. E vemos aqui que há o OLS em que a satisfação é enorme, também. O OLS Almada Seixal, 94,4%, o OLS da Lesíria, e depois também a OLS da região de Leiria, que tem realmente o maior valor, e foi um pouco por isso, não sei se vai ser possível, convidámos este diretor clínico aqui da OLS da região de Leiria para estar aqui connosco, para comentar também estes resultados, e vamos ver se conseguimos falar com ela. Como é habitual, não apresentamos só os dados, não apresentamos só os problemas, apresentamos também um mapa de melhorias. Este mapa de melhorias tem 16 domínios, tem 146 medidas, e apresentamos a situação, o problema, e depois considerações, estratégias e soluções. E, portanto, aquilo que realmente a grande conclusão é realmente quando é necessário fazer realmente 146 medidas, é preciso realmente é necessária esta política renovada e baseada em evidências para a saúde em Portugal. Destas 146 medidas, escolhemos estas 14, em que dissemos que íamos pôr aqui no megafone das USFs, o implementar o registro de saúde eletrónico único é perfeitamente fundamental, e haver registros, capacidade de registar a atividade, nomeadamente da enfermagem de família, corretamente neste registro de saúde, de um modo relevante. Dar prioridade ao investimento contínuo nas USFs modelo B, também não basta só passá-las a B, também é preciso dar este apoio, rever o ICU, adaptar o IDE, anulando os indicadores relacionados com os custos
custos, isto tem a capacidade de asfixiar completamente as OSFs. Garantir o apoio às equipas de saúde familiar através da Equipa Nacional de Apoio já devia estar em função desde 1 de janeiro de 2024, ainda nem sequer foi anunciada. Avaliar a situação dos incentivos institucionais como instrumento de autonomia das OSFs, incluindo os anteriormente ganhos. Aplicação do índice de perturbação do desempenho assistencial, que permite majorar os índices de desempenho global prejudicados por causas externas à OSF. Viabilizar a implementação do perfil de competências e funções dos secretários clínicos. Não se consegue perceber como é que isto ainda vai passando de governo em governo, de ano em ano, e nunca é implementado. Reconhecer e valorizar a experiência profissional em saúde familiar de todos os enfermeiros que sejam detentores da formação especializada e título profissional especialista noutras áreas de enfermagem. Investir no recrutamento e progressão na carreira dos recursos humanos. Realmente as carreiras estão completamente estagnadas. Instituir suplementos remuneratórios para a fixação e retenção de profissionais de saúde que trabalham em zonas consideradas carenciadas, e zonas carenciadas pode ser o centro de Lisboa também. O centro de Lisboa é dos sítios em que há mais dificuldade para se conseguir captar profissionais de saúde para as OSFs, implementar substituições dos profissionais de saúde em ausência prolongada, a tempo e horas, criar canais de comunicação claros entre o Conselho de Administração das OLS, os diretores clínicos dos cuidados de saúde primários e coordenadores das OSFs, repensar o modelo da OLS, em vez de analisar sem provas de eficácia. É urgente adaptá-la às realidades e necessidades locais, respeitando a autonomia e a flexibilidade das OSFs, e fortalecer a ligação à comunidade. Isto é perfeitamente fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa sustentabilidade. O poder local vai ter cada vez mais uma importância fundamental na vida das OSFs. Isto já estou a terminar. Isto é só para termos aqui o novo desenho e novamente se calhar ponham em tela cheia, o novo desenho, digamos, do Serviço Nacional de Saúde. Temos aqui a organização institucional, esta coisa muito vertical, o Ministério da Saúde, a Direção-Geral da Saúde, a Direção Executiva, a Administração Central do Sistema de Saúde, o Poder Local, também com diferentes papéis. Depois temos as unidades locais de saúde, as unidades de saúde familiar, as equipas auto-organizadas dentro das unidades de saúde familiar, e depois temos uma série de documentos institucionais que ajudam, digamos, a estruturar toda esta organização e esta hierarquia. O Programa do Governo, o Plano Nacional de Saúde, os programas nacionais, os programas regionais, estes desapareceram, processos assistenciais integrados nacionais, estratégias supramunicipais e municipais de saúde, planos estratégicos regionais, também é outra coisa que caiu, planos locais de saúde, processos assistenciais integrados locais, planos de ação das OSFs, processos assistenciais microlocais e estratégia das equipas. E, portanto, esta ideia que eu queria pôr aqui nos documentos institucionais é que tem que haver este desdobramento, ou seja, as coisas começam com o nível nacional, depois tem que passar para um nível regional, depois tem que passar para um nível local, e depois nós, a nível das OSFs, temos que fazer a leitura de tudo isto que está para trás e fazer os nossos processos assistenciais, os nossos planos de ação. E depois as estratégias das equipas, há muitas OSFs organizadas em microequipas, a minha, por exemplo, é um exemplo dessas, que depois tem que ler tudo isto que está para trás e fazer a sua estratégia da equipa micro-local. E, portanto, tudo isto com, digamos, o apoio e para o benefício da população. E depois este é o papel das associações profissionais e que nós tentamos ter na USFAN. Por um lado, a este nível das políticas, temos que ter esta capacidade de análise, de reforço, ou quando for necessário fazer políticas alternativas, de propor políticas alternativas, de tentar esta coliderança. A este nível regional, temos que conseguir fazer esta discussão, temos que dar atenção ao contexto, temos que adaptar as políticas nacionais a esta estratégia, portanto, a este contexto mais regional, e depois, a nível das equipas, a nível mais local, do terreno, temos que realmente conseguir apoiar. Temos que dar formação, temos que fazer muitas vezes o papel de coaching e também algum papel de co-criação em relação a muito daquilo que se vai fazendo, esta co-criação, ou seja, temos que ajudar as equipas a criarem, digamos, os seus próprios projetos, a criarem também o seu próprio futuro. E temos que trabalhar depois com os utentes, com as associações de utentes e pessoas com doença, que têm um papel muito, muito semelhante. Portanto, nós temos que tentar fazer este papel. A USFAN, neste último ano, tentou entrar um pouco por aqui. Por exemplo, tem uma parceria e vai ter, por exemplo, faz parte agora do Conselho Consultivo das Doenças Raras.
Vamos ajudá-los a fazer um processo assistencial, um percurso assistencial para as doenças raras. Fizemos isso também e apresentámos no Encontro Nacional em relação à doença renal crónica. Eu mesmo agora, antes deste webinar, tive noutra reunião deste movimento para melhorar tudo aquilo toda a atividade clínica e não só relacionado com a doença renal crónica, e portanto temos que continuar este trabalho, e eu penso que é assim também que vamos ganhando relevância a nível nacional e mantemos mantemos a nossa chama e esta capacidade de construir o futuro. É uma agenda complexa, sim, mas também achamos que é necessário. Todos têm de estar empenhados neste esforço coletivo para uma melhor saúde para todos. E, portanto, este tem sido, digamos, o nosso mantra também, é realmente tentar envolver todos, tentar que realmente todos participem neste esforço e realmente se consiga construir uma saúde melhor para toda a população, mas também um lugar que seja de satisfação profissional para todos os profissionais, não só das USFs, mas de todo o SNS. Podemos agora então passar às perguntas. Desculpem, eu sei que foi um pouco extenso, também foi muito dado, mas vamos agora, ainda temos aqui algum espaço para perguntas. Obrigado, temos aqui também a Denise, é verdade, temos aqui a Denise. Eu se calhar ia dar, antes das perguntas, ia dar a palavra à melhor diretora clínica do CSP do país. Não diria tanto. Bom, para já, boa noite a todos e obrigada pelo convite para estar no webinar e sinto-me lisonjeada pelos resultados do inquérito e dá-me mais força para continuar, não é? Mas no fundo acho que reflete o meu trabalho de equipa, porque eu gosto de trabalhar em equipa, sou uma pessoa que gosta muito de comunicar, gosto de estar sempre em contacto com os meus profissionais e também tenho uma habilidade, modéstia à parte, de reconhecer as pessoas à minha volta que têm boas capacidades. E chamo-as para virem trabalhar para o pé de mim e tento rentabilizá-las naquilo que elas são melhor. E eu acho, e isso tem-me ajudado imenso. E eu costumo dizer que a minha equipa são os 1000 profissionais que eu tenho nos cuidados de saúde primários, mas há sempre um grupo mais restrito de pessoas que eu vou identificando e que vou vendo as suas qualidades e que tento aproveitá-las ao máximo. Por isso, acho que isso me tem ajudado. Portanto, é um trabalho que eu não tenho feito sozinha, não é? Um trabalho conjunto e que acho que em contrabalanço com a insatisfação que se verifica depois com o Conselho de Administração, se calhar também é por isso que valorizam mais a minha atuação, não é? Porque o Conselho de Administração tem 2 elementos que vinham da anterior administração hospitalar já há muitos anos, um dos elementos há mais de 20 anos no Conselho de Administração, portanto estavam e estão ainda muito formatados para o modelo hospitalocêntrico. Mas eu sou uma otimista, tenho tentado convertê-los, evangelizá-los no que são os cuidados de saúde primários e no que nós fazemos de bem e tem vindo a mudar lentamente, não tanto quanto eu quereria, mas temos conseguido alcançar alguns dos nossos objetivos à custa de muito esforço e de muito refilar, mas pronto, e cá estou eu e com estes resultados sinto mais força, claro que me dá ânimo para continuar. E obrigado. Obrigado, doutora Denise. Não sei se o doutor André quer comentar as palavras da doutora Denise. Não, Denise, eu acho que era importante. Como é que consegues fazer esta parte de apoio, não é? Ou seja, queria saber se tu acompanhas esta esta minha ideia de que esta função de apoio é fundamental, ou seja,
as OSFs realmente eu concordo que eram altamente improváveis, não é? Mas conseguiram-se firmar por todo um processo, ou seja, o processo de implementação, aquilo, portanto, foi um processo de maturação muito longo, também, como nós vimos, foi de 1990, mas depois havia um enquadramento legal, havia, a nível das políticas, havia uma unidade de missão. Também uma unidade de missão não é um grupo de trabalho, também uma unidade de missão, o governo não pode colocar na gaveta um relatório de uma unidade de missão, está bem? Até o pode colocar na gaveta, mas tem que explicar que o meteu na gaveta e porque é que o meteu na gaveta, está bem? Um grupo de trabalho, aquilo que nós estamos mais habituados parece um grupo de trabalho, e estes, por exemplo, agora que têm aparecido aqui, têm cogumelos, também que não tem um único médico de família, ou alguém dos cuidados primários, tem aqueles relatórios podem realmente desaparecer, e quantos relatórios desapareceram, por exemplo, um relatório desaparecido, também que eu acho que nós devíamos pôr uma recompensa para quem o encontrar, é o relatório sobre a avaliação das OLS, também, porque as OLS são anteriores às OSFs, também, portanto há relatórios seguramente sobre as avaliações das OLS, só que desapareceram pura e simplesmente, ou seja, ninguém os comenta, e decidiu-se generalizar o modelo OLS sem analisar os dados que já existiam e esses relatórios que seguramente existem, não é? E, portanto, primeiro, essa parte, ou seja, ao terem feito uma unidade de missão, realmente isto dá força também a todo o processo, mas depois aquilo que realmente fez a diferença eram as equipas regionais de apoio, a estrutura toda do agrupamento de centros de saúde, que estava vocacionada e tinha meios para apoiar as OSFs, também umas melhores do que outras, também, mas isso era uma coisa que nós víamos em todos os estudos. Agora, novamente, os diretores clínicos têm esse papel, também com muito menos recursos e a terem que pensar em muito mais coisas, ou seja, eu imagino como é que é uma reunião do Conselho de Administração, não é? Em que tens que estar a discutir ressonâncias magnéticas, o financiamento das unidades de cuidados intensivos, que tempo é que sobra para os cuidados primários, tá bem? E essa que é o grande problema, tá bem? Não há estrutura, ou seja, não há uma estrutura de cuidados primários que consiga sobreviver a esta sobrecarga de trabalho, tá bem? E eu acho que esse é um dos grandes problemas. Sim, tem sido um desafio, e a gestão da minha agenda é difícil precisamente porque tenho uma multiplicidade de reuniões, que muitas delas não têm a ver com os cuidados de saúde primários, não é? Mas em que eu tenho tentado sempre levar o ponto de vista dos cuidados de saúde primários. Estou a falar, por exemplo, das reuniões de acompanhamento dos vários serviços hospitalares, em que analisam a produção e o que é que podem melhorar nos serviços. Eu tenho feito questão de estar nessas reuniões, precisamente para falar da integração de cuidados e de como é que podemos melhorar a articulação e a comunicação uns com os outros. Na minha OLS, senti precisamente o que tu estavas a dizer, de não perceberem o que é que são, não sabiam o que é que eram os cuidados de saúde primários. Vão sabendo agora aos poucos. O facto de terem participado nas reuniões de contratualização com as nossas unidades ajudou muito, abriu-lhes muito os olhos, perceberam que trabalha-se muito nos cuidados de saúde primários e temos 18 anos de reforma, não é, a apoiar-nos. E por isso devem tomar como exemplo tudo aquilo que nós fizemos de bem na nossa reforma e tudo o que fazemos de bem nos cuidados de saúde primários. E no início foi muito desafiante porque quiseram e conseguiram fazer tábua rasa de muitas coisas que nós fazíamos bem nos cuidados de saúde primários na região e quiseram que nos encaixássemos no que faziam nos modelos hospitalares. E ao fim destes meses estamos a ver que em alguns setores isso não está a correr nada bem e vamos ter que baralhar e dar de novo. Agora, para conseguir
suportar a carga de trabalho. Tenho uma boa dose de loucura também. Acabo por ocupar muito do meu tempo pessoal e familiar e tudo mais, mas desde que ouvi o senhor inspetor do IGAS no nosso encontro a falar, senti-me menos mal, senti-me menos culpada, e eu assim, ok, vou olhar para a minha vida toda como um ciclo e não áreas estanques, não é? Portanto, se eu no meu tempo pessoal estou a fazer algo de trabalho é porque me dá gozo também. E, como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa, não é? Mas apoio-me muito, tenho muito apoio familiar, sem dúvida alguma, e apoio-me muito também nas pessoas que trabalham comigo, não é? São fundamentais para eu conseguir atingir os objetivos e conseguir apresentar trabalho, não é? Ora, muito obrigado. Temos aqui 5 minutos ainda para discussão. Temos uma pergunta aqui do público, o João Silva, que diz: no esquema de organização do SNS não surge referência às UCSPs. É um pronúncio da sua extinção no panorama dos cuidados de saúde primários? Ou a estrutura do CSP continua a necessitar da sua existência? Qual é a vossa perspectiva? Então, a ideia deste modelo que apresentámos era realmente centrar nas USFs. Isto não quer dizer que se exclui, também não estão lá as UCCs, não estão outras unidades funcionais. A grande premissa das USFs é que tem que ser voluntárias, ou seja, a adesão tem que ser voluntária, tá bem? É um dos fatores de sucesso, tá bem? É claro que tem tido uma adesão massiva, não é? Ou seja, estamos a falar de 75%, 76% da população coberta por USFs. E, portanto, a maior parte dos profissionais realmente tem aderido, mas há sempre quem quererá trabalhar de outro modo, tá bem? Principalmente com estas últimas alterações, há pessoas que realmente acham que se está a passar alguns limites em termos desta questão dos indicadores, da parte toda da valorização dos indicadores e do trabalho que é necessário fazer e se realmente vale a pena. E, portanto, há uma série de... Há pessoas que vão sempre existir pessoas que querem trabalhar de outra maneira e, portanto, tem que ter essa hipótese também. Portanto, aquilo que nós queremos em termos das USFs é que quem esteja numa USF tenha escolhido estar numa USF, tá bem? Esta é a principal garantia, tá bem? E aquilo que nós temos que fazer é tornar as USFs cada vez mais apelativas e evitar e este estudo foi muito claro, ou seja, aquilo que se disse tem que haver um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, tá bem? Esta postura também, eu percebo perfeitamente aquilo que a Denise agora disse e que o presidente da IGAS disse, assim, as coisas acabam por se mesclar, não é? Fundir uma na outra, não é? Mas pronto, quando se realmente a principal problema a resolver é este equilíbrio, quer dizer que se tem que fazer alguma coisa também, que principalmente está-se a passar alguns limites, não é? E portanto isso temos que conseguir ter essa leitura e fazer aquilo que é necessário. Mas as USFs, para mim, o grande segredo, um dos grandes segredos é ser voluntárias, ou seja, a adesão tem que ser voluntária. Tá bem? Ninguém pode ser forçado a ir para uma USF. Isto seria o fim das USFs e completamente contrário à natureza das USFs. Muito obrigado, Dr. André. Se calhar iríamos fechar, mas eu gostava de pedir ao Dr. André que, depois deste magnífico webinar, se nos pudesse deixar uma mensagem para o futuro. O que é que podemos esperar daqui para a frente? Sim, mas eu se calhar até gostava passava aqui também um pouco a palavra à Denise primeiro, ao Dilarmando, também eu depois tenho todo o gosto de fechar. Dilarmando, queres dizer alguma coisa? Ou Denise? Posso falar eu e depois passo ao Dilarmando? Relativamente a esta questão das UCSPs, eu concordo em absoluto com o André. A adesão às USFs tem que ser voluntária. E haverá
pessoas que não se identificam com a maneira de trabalhar em USF. Por isso, as UCSPs têm que haver essa liberdade de pessoas poderem querer continuar em UCSP. No entanto, e eu tenho várias na minha ULS, no entanto, eu tento sempre que elas se aproximem o mais possível do modelo da USF, tento dar-lhes alguma autonomia, tento pelo menos cultivar isso e vão ganhando o gosto e depois acabam por se convencer pelo modelo USF, mas tem que haver essa liberdade e as pessoas têm que aderir voluntariamente. Quanto aos indicadores, eu gostava que os profissionais, que as equipas vissem os indicadores por aquilo que são. São ferramentas para refletirmos no que estamos a fazer. Nós precisamos dos dados, precisamos dos indicadores para ver a qualidade do trabalho que estamos a fazer, mas não podem ser o nosso norte. Nós não podemos estar a trabalhar só a pensar nos indicadores. Nós temos é que olhar para os indicadores, saber interpretá-los, saber refletir e fazer discussões internas em equipa para melhorarmos. Portanto, não focar demasiado nos indicadores, porque isso vai trazer desmotivação à equipe. E obrigada e boa noite. Bom, eu, como nota final, só queria, enfim, repetir o que apareceu no último slide, não é? Isto já lá vão muitos anos, mas a viagem continua e temos de estar todos juntos e lutar pelo que achamos que é o melhor para as USFs e para o Serviço Nacional de Saúde, e para isso acho que podem contar sempre com a USF-AN, que foi criada com o objetivo de poder dar essa ajuda e esse apoio a todas as USFs e a todos os profissionais. E boa noite a todos e obrigado. Agradecer novamente, também queria agradecer a todos, também à Denise, ao Dilarmando, também ao Bruno, também ao Nelson, à Ana Paula, à Ana Maria, à Sancha Frazão, também que trabalhou também aqui toda a parte das inscrições e tem dado sempre aqui este apoio fundamental para manter a USF-AN ativa. Temos aqui, eu vou só aproveitar, assim, entretanto quero aqui mais algumas perguntas, e são perguntas muito, muito importantes, está bem? A questão das USFs em zonas de baixa densidade populacional, isto tem que se arranjar uma solução para isto, está bem? As USFs com vários polos, fatores de organizações diferentes, fatores de correção para a parte do salário também, mas esta baixa densidade populacional também pode-se verificar, por exemplo, um pouco de um modo estranho no centro das grandes cidades. Por exemplo, em Lisboa, com a população migrante, às vezes as listas de utentes das equipas estão desertas, tá? Porque aquelas pessoas já desapareceram, já foram para outro país, não é? E isto é uma coisa que esta baixa densidade populacional não é só, digamos, dos territórios, mas também pode ser das listas, não é? Portanto, isto tem que se arranjar e encontrar aqui soluções, e portanto não se pode haver aqui soluções demasiado rígidas para este tipo de situações. O ICU, aquilo que nós nos percebemos é que era preciso ter saído. O ICU não foi feito para o fim que lhes querem dar, também que o último governo quis dar, também nomeadamente na questão da construção das listas. Não foi pensado nessa perspectiva, mas para isso acontecer, tinha que acontecer um estudo e um documento enquadrador no primeiro semestre de 2024, está bem? E isso não saiu, portanto, eu duvido que consiga, e portanto temos aqui também digamos, mas vamos analisar um pouco melhor esta situação toda, ou seja, não havendo esse documento, em 2025 vai estar tudo na mesma, ou seja, a maneira de dimensionar as listas e contar em termos da carga de trabalho, também em relação com a dimensão das listas, vai-se ter que manter como até agora, está bem? E portanto vamos ver, mas é uma área que vamos ter que ir avaliando. Em relação
aqui para fechar, dizer que vamos ter eleições também na USF-AN, participa nas eleições também. Este é um dos últimos atos desta direção, neste mandato. Participa nas eleições, participa na vida da USF-AN, façam parte também desta casa, sejam associados. Eu acho que é fundamental que o USF-AN se consiga autofinanciar, tá bem? Nós queremos conseguir fazer muitas coisas, mas é sempre um pouco no fio da navalha em termos de orçamentos e financiamento, e uma organização como a USF-AN tem que conseguir manter a sua independência, e a sua independência é realmente conseguir se autofinanciar. Depois, já disse aqui que as USFs foram consideradas altamente improváveis. Eu penso também que o papel que a USF-AN tem conseguido ter em todos estes últimos anos, também desde o seu início, também é altamente improvável. Ou seja, nós não temos de ser ouvidos pelo Ministério, não temos de ser ouvidos, não somos uma ordem profissional, não somos um sindicato, mas o que é certo é que temos conseguido sempre encontrar o nosso modo de pressionar, do modo de influenciar as políticas, mesmo quando, como aconteceu agora no Encontro Nacional, nos tentam, de certa maneira, silenciar, não aparecendo, nós acabamos por aparecer. Tá bem? E conseguimos ganhar um pouco nesta concorrência pela atenção, tá bem? Temos conseguido ganhar essa batalha, e eu penso que tem que ser muito pelo peso da associação, pelos seus números de associados, aquilo que consegue concretizar, as pessoas que se interessam pelos seus eventos, e depois também esta capacidade de chegar à população e chegar aos meios de comunicação social, e eu penso que tem que ser muito este o caminho que temos que manter. Agradecer a todos novamente toda esta atenção. Também já ultrapassamos aqui um pouco o prazo que tínhamos colocado, das 23 horas. Obrigado por terem estado até ao fim, e pronto, a USF-AN está cá, também estejam também com a USF-AN. Muito obrigado a todos.